Então lá vai a bomba aí. Então quando eu cheguei nos 11 para 12 anos, foi quando, ela chegou em mim e contou: "Olha, esse pai que vos chama de Odair, ele não é seu pai, até porque no meu documento não tem o nome dele, entende? Hum. Esse que você chama de pai, ele não é seu pai. Senta aqui que eu vou contar pra você". Eu lembro até hoje, sentado numa escada do sobrado, né, na parte do quintal, ela começou a contar o que havia acontecido comigo. Tinha 11 para 12 anos, estava indo bem na escola, muito bem, enfim. Quando ela me contou exatamente o que eu acabei de falar pra vocês, aí houve um divisor, houve algo que abalou Eu meu acredito, psicológico. eu acredito. Então você olhar para alguém que você sempre procurou refúgio, carinho, amor, e você descobrir que ele não é seu Não é seu pai, pai. então mexeu muito com o meu psicológico aquilo. A ponto de eu não querer mais ficar em casa, eu não querer mais ir para o colégio, não querer mais estudar Identidade, né. isso, e aí você se sente: "Poxa, como assim? Ela é minha mãe, não é meu pai, então quem que foi os caras que fez isso com ela?". Mesmo novo, imaturo ainda na parte da consciência do que é certo, do que é errado, de querer justiça, mas dentro de você, não tem resposta, Sim. mas você tem atitudes concernente ao que você acabou de ouvir. Sim. Uhum. E as minhas atitudes não foram louváveis. Então eu passei de ser o filho cuidadinho, comecei a ficar meio rebelde. E aí veio essa rebeldia dentro de mim. E aí eu comecei a desobedecer minha mãe. E aí é uma longa história, porque logo depois disso tudo, minha mãe tinha nessa época ela me contou isso que eu tô contando pra vocês, houve um detalhe em meio a esse meio termos, que tinha uns 10 meses que minha mãe havia se separado desse meu pai, que o pai é o que queria, né, Sim. então, o Odair. E aí quando ela me contou isso, com uma semana após isso, eu lembro que estava passando um jogo, eu desci pra assistir o jogo, na sala embaixo, aí eu me deparei com a minha mãe, com uma amiga dela, se beijando na sala. Aí aquilo foi o estopim. Aí a mente que entrou em parafuso mesmo. Aí vamos lá, Isso você tinha 11 para 12 em anos. que ano que era? Ai, mano, eu nasci em 81, então acho que foi 84, 80. Se nas épocas atuais não é tão normal, quem dirá em Na 93? época. É, 94, mais ou menos isso aí, né? Eu nasci em 81, 12 anos depois, é isso aí, É. 93. E aí me deparei com uma situação como essa. Então imagina, minha mãe acabou de se separar do meu pai, tá? E após a separação já é um choque para uma família. Sim. Logo após esse choque, minha mãe conta um fato sobre a minha existência ao mundo, abala meu psicológico. E uma semana após, eu desço para assistir o jogo, Meu Deus. vejo minha mãe com uma outra mulher se beijando. Então aquilo, fiquei sem chão, não tinha amparo, não tinha ninguém. E aí, daí, daquele dia em diante que eu vi isso, eu não fui mais a mesma pessoa. Tá? Minha vida virou perturbação. E aí eu era um aluno até que bem na escola. Depois disso, eu fui expulso de 3 escolas. Depois disso, eu comecei a andar com algumas pessoas que não era louvável aos olhos da sociedade na época. Os meninos que queria fazer bagunça, baderna, algazarra, né? E eu não era dessa daí, até porque minha mãe cuidava muito da gente. Depois disso, meio que ela perdeu a rédea, porque eu soube da verdade, falou: agora ele tá assim porque eu contei, acho que não era o tempo, né? E assim começou. Aí a vida foi fluindo dessa forma. E eu fui dando, fui mergulhando sobre isso. Eu acho que meio que perde o respeito, né, vamos dizer assim. Eu lembro que no meu caso, né, eu sou filha única de um pai que nunca me aceitou. Quando você tá me contando aí, eu tô lembrando da minha história, porque quando a minha mãe contou pra mim que eu não era filha do meu pai que eu tinha como pai biológico, eu também dei uma bagunçada na mente. Eu falei: "Não, como assim?". E aí descobri também que esse pai eu era filha única, mulher, de um cara que, tipo, não teve outros filhos, que era só eu, então eles falavam assim: "Cara, por que que ele me rejeitou? Por que que ele me deixou?", né, vamos dizer assim, não é o caso nem que você tá falando, mas eu tô falando na questão da mente, nossa mente quando recebe um impacto desse. E eu lembro que realmente foi um período de revolta, né, de muita revolta. Então imagina, na sua cabeça todas essas coisas acontecendo, então realmente, se você não tem uma maturidade, você se perde. Sim. Você entra realmente na influência dos amigos, das pessoas e tudo mais, e vira realmente coisa bem É complicada. isso. Aí, com tudo isso, você vê como que é as coisas, né? A gente vai se envolvendo com pessoas, né? E aí a gente vai aprendendo o que é a vida lá fora.
E aí abandono de escola, né? Como eu disse, fui expulso de 3 escolas. Uma vez a professora pegou no meu braço e me machucou. Minha mãe não foi lá me defender, mas não teve como defender, que sangrou meu braço por causa das unhas. Eu falei, se ela não é capaz de me defender, eu vou me defender. Então, a partir daquele dia, ainda menor, eu queria ser dono da minha razão. Aí comecei a viver uma vida de rebeldia. E a vida da gente vai nos pregando uma peça, né? Então você abandona o estudo, foi o meu caso. Abandonei o estudo, não tive mais perspectiva de vida, mais nada, e foi conhecendo pessoas erradas, até que a gente começou a praticar coisas que não convém a uma pessoa que está na sociedade, que é, em outras palavras, furtos, né? Adolescente, a mãe pergunta onde vai, já não responde, né? Onde você estava, não te deu satisfação. Porque você tá na rua, era um prazer você estar na rua com os amigos, lá você distraía, mas quando dava o horário de você retornar para sua casa, você lembrava que aquele lar vocês É. era um incômodo, porque eu olhava pro meu irmão, pra minha irmã, que nós éramos em 3 na época, até hoje, né, a Silmara, o Fabrício e eu. Então eu olhava pra minha casa e falava, aqueles lá não são meu irmão, né? Então, minha mãe, aquele lá não é meu pai, aquele que dizia assim, meu pai não é meu pai, então não tinha aquele prazer de estar em casa. Aí com o que presenciou, visto uma mãe que um dia via meu pai, mesmo que meu pai... Por que houve a separação? Porque depois ele queria... Começou a beber, ele era muito agressivo, espancava ela, até um dia que peguei um pé de beliche dentro na cabeça dele. Até então nem eu sabia das coisas que ia chegar até a mim, né? Então, a fato da separação dela, eu não o culpo por nada, porque nenhuma mulher tem que ser maltratada. Se não dá, separa, tá tudo certo, né? Então, e aí daí então, uma mulher para criar 3 filhos não é fácil naquela época. Sim. Porque os olhos das vizinhanças, da sociedade, hoje até que um pouco meio que aceitável, porque entende que os pais, né, são negligentes, enfim, tem uma porção de coisas que acontecem e as mulheres hoje mostram que são capazes. Sim, Mas naquela época havia um preconceito maior, sim. né? Porque o homem, a mulher ser um homem era uma mulher, né? E assim, leviana, uma mulher que não tinha caráter, uma mulher que, como que perde o marido, era uma mulher que não presta. Então, naquela época, uma mulher que perdia seu casamento não era respeitada, né? Então, ela para criar 3 filhos não foi fácil sozinha. E não sendo fácil, ainda me deparo com uma situação como essa, minha mãe com uma outra mulher, aí que perde toda a credibilidade. Mas ainda novo, né? Aí comecei a me envolver com o pessoal da comunidade onde eu morava, que era no ABC, né, em Santo André. Tinha uns primos meus que mexia com tráfico, essas coisas, mas não aceitava que eu participasse daquilo, porque era muito novo. Meu primo, que ele morreu já, ele era conhecido como Draco, né? Não tem problema falar o nome, né? Mas ele comandava aquela região na época e eu quis me aproximar, ele me corrigiu algumas vezes, não em bater, mas em palavras, né? Eu via que tinha medo, mas mesmo assim não me intimidou. E aí eu me envolvi nas coisas pesadas, né? Comecei a me envolver com a criminalidade. Então, a importância de um lar desestruturado Uhum. na vida de uma pessoa e também a importância de um lar estruturado para um futuro de Sim. uns filhos, né? Então, eu vejo hoje, quem vai nos assistir, nos ouvir, dá valor ao pai, à mãe, mesmo em meio às diversidades da vida. Porque ainda o lar ainda é o lar ainda é lar. É. Ainda é esse ciclo de você construir família, ainda é um referencial. Sim. Ainda é um lugar de amparo, lugar de conforto, lugar de família, né? E às vezes as pessoas têm, como no meu caso, numa situação como essa, creio que muitas pessoas vão ser alcançadas, talvez passaram por isso, foram abusadas, foram menosprezados pela própria família, rejeitados, filhos não desejados, né? Ou uma situação como a minha, que é um fruto de um estupro, e às vezes se fecha no seu mundo, não tem sentimento, não tem compaixão, não se abre para ninguém, sabe? Então temos que levar uma mensagem a esse público que vai ser alcançado através de um testemunho como esse, do que Deus pode fazer. Sim. Eu acredito que tudo na nossa vida há um propósito, tudo. Mesmo na sua desobediência há um propósito.
para você e para quem você vai contar a sua desobediência. Porque a gente só não conta as bênçãos, né? Nós conta também nossos fracassos, nossos erros. Porque é através dos nossos erros que vai ser um espelho para pessoas, o próximo também não errar. Sim. Né? Então eu costumo dizer que eu aprendo com os erros dos demais também, para que eu não cometa. Então, a princípio eu digo, essas pessoas que estão passando por isso ainda, né? Não se feche no seu mundo. Não se isole. Encontre uma pessoa que te dá essa segurança e se abra. Pedir ajuda, né, Maicon? Pedir ajuda é muito importante, independente do que você está passando ou não. O pedir ajuda faz muita diferença, né? É difícil, não é fácil. Você parar e pedir ajuda é muito difícil, mas não é impossível, Sim. né? Quando você realmente consegue pedir ajuda e você acha essa ajuda, você contando a sua história pra gente, o que a gente percebe, e mesmo tantas coisas acontecendo, mesmo tanto desafio se apresentando, né? Como você falou, você entrou na criminalidade, aquela coisa toda, mas sempre teve um favor de Deus, porque prova disso você está vivo hoje, né? O Senhor guardou a sua vida. Então, assim, independente de qualquer coisa, o Senhor continua guardando, continua te mostrando, né? Tentando trazer você para o caminho certo, vamos dizer assim, né?